garantia garantia legal, está previsto dentro da lei. No Código Civil, para você reclamar do bem imóvel ou do bem imóvel, os prazos que nós temos lá de 30 dias, 180 dias ou um ano, são prazos de decadência legal. Agora veja, nada impede que numa determinada relação jurídica, exemplo, num contrato de compra e venda, eu queira dar uma maior garantia com relação àquele objeto que eu estou contratando. Então, vamos dar um exemplo. Estou vendendo o carro para minha vizinha. Pelo Código Civil, sendo bem móvel, vício de fácil constatação, prazo de 30 dias. Se for vício de difícil constatação, prazo de 180 dias. Nada impede de que nessa relação jurídica, nesse contrato de compra e venda, eu chego para minha vizinha e falo, olha, tenho tanta confiança de que estou lhe vendendo um bom automóvel, um automóvel que está em perfeito estado, que lhe dou o prazo de 1 ano de garantia. Isso está na lei? Não. Ora, se você criou um prazo de garantia, não estava previsto na lei, esse prazo é o quê? Esse prazo é uma decadência convencional. Então, olha só que interessante. Ao contrário da prescrição, a decadência, ela admite esse exercício da autonomia privada. O legislador permitiu que nós, nas relações jurídicas, pudéssemos criar prazos de decadência. E essa possibilidade, ela acaba provocando uma ruptura dentro da estrutura da decadência. Por quê? Porque eu somente posso analisar todas as regras da decadência fazendo uma distinção. Se eu estou diante de decadência legal ou se eu estou diante de decadência convencional. Olha só que interessante. Toda vez que a decadência for legal, muito cuidado, meus amigos, o Código Civil coloca que a decadência é irrenunciável. Professor, como assim irrenunciável? Isso significa, meus amigos, que na decadência legal, a pessoa não pode assinar um termo abrindo mão da decadência que lhe protege. Então, vamos imaginar que eu estou lá, estou diante daquele exemplo de dolo que nós demos aqui, ok? Descobri que o relógio não era de ouro. Eu tenho prazo do quê? De 4 anos para pedir anulação do negócio jurídico. Vamos imaginar que a outra parte vá lá e fala assim, André, eu sei que você pode pedir anulação do negócio jurídico, mas olha, eu sei que já está acabando o seu prazo de 4 anos, mas olha, eu não tenho condição aqui de cumprir, né? De você entrar com a ação anulatória, eu não vou ter condição de cumprir a sentença. Eu não tenho qualquer patrimônio para lhe pagar. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou assinar um termo aqui, renunciando à decadência. Assim, mesmo que passe prazo de 4 anos, daqui a alguns anos você vem e me cobra, que aí tudo bem, eu vou lá e vou lhe devolver o dinheiro. Opa, cuidado, meus amigos, cuidado na sua vida, cuidado nos concursos, decadência legal não pode ser renunciada. Então, é uma proteção conferida ao réu, aquela pessoa que estava com uma situação de estado de sujeição e que não pode ser renunciada dentro da relação jurídica, ok? Não pode ser exercida a autonomia privada para afastar essa proteção. E olha só que interessante. Ora, se a decadência legal não pode ser renunciada, qual é a consequência lógica? Que o juiz declare ou não a declare de ofício? É óbvio que é que o juiz declare de ofício. Decadência legal deve ser declarada de ofício pelo juiz, ok? Agora, cuidado. André, e se a decadência for convencional? Decadência convencional, o juiz deve declarar ou não de ofício? A parte pode ou não renunciar? Ora, meus amigos, decadência convencional não é justamente aquela em que o ordenamento jurídico permitiu que você exercesse a sua autonomia privada e criasse um prazo de decadência? Ora, teria cabimento a lei proibir você de abrir mão desse prazo que você criou? Não teria cabimento. Se a lei permitiu que você exercesse sua vontade para criar, a lei permite que você exerça sua vontade para abrir mão daquilo que você mesmo criou. Então, cuidado. Decadência convencional, ela é renunciável. Eu posso abrir mão dentro da relação jurídica, ok? Então, veja, eu dei o prazo de 1 ano. Opa, era uma decadência convencional. O problema é que no carro da minha vizinha apareceu o vício debitório após, sei lá, 1 ano, após 1 ano e meio. Eu tinha dado a garantia de 1 ano. Mas se ela quiser me processar, e se eu quiser abrir mão dessa proteção que eu tenho,
Porque, veja, tanto a prescrição quanto a decadência, via de regra, estão protegendo quem na relação jurídica processual? O réu. O réu pode alegar a prescrição e a decadência e pôr fim à ação com julgamento do mérito, em ambas as hipóteses, hein? Cuidado com isso. Sempre prescrição e decadência, o juiz põe fim ao processo com julgamento do mérito, ok? A questão é que ele não entra nas demais matérias de mérito. Ele não entra nas discussões mais profundas a respeito da relação jurídica. Ele para ali pela questão do prazo. Então, vejam, se a minha vizinha foi lá, entrou com a ação, passado aquele prazo de garantia convencional, se eu quiser no processo renunciar àquela proteção, eu renuncio e vou responder à ação. Eu tenho esse direito. Ora, professor, se a decadência é convencional, ela poderá ser declarada de ofício pelo juiz? A resposta é absolutamente negativa. Ora, o direito civil ele tem muita lógica, meus amigos, e a matéria de decadência não sofreu alteração na sua estrutura, desde o que a gente estuda desde a antiguidade. Decadência convencional, se eu posso criar, eu posso renunciar. Se eu posso renunciar, não tem cabimento o juiz se intrometer. Decadência convencional, ela é renunciável e o juiz não pode declará-la de ofício. Ficou bem claro isso daqui? Tranquilo? Professor, e o que mais nós temos interessante a respeito da decadência? Onde estão os prazos de decadência no Código Civil? Essa é uma das questões mais interessantes. Por quê? Porque Miguel Reale, em atenção ao seu famoso princípio da operabilidade, como os senhores sabem, né, o Código ele tem 3 princípios que são considerados pela doutrina, pelo próprio professor Miguel Reale, como os princípios basilares, que é a socialidade, eticidade e a operabilidade. A operabilidade é o que interessa aqui. Por quê? No nosso comentário. Porque pelo princípio da operabilidade, Miguel Reale quis deixar o Código Civil como um instrumento mais fácil de ser utilizado, de ser aplicado pelo operador do direito. Ele quis simplificar essa matéria que é tão complicada já por sua natureza, que é a prescrição e decadência. Então, o que ele fez para facilitar a vida do profissional do direito, seja o estudante, seja o advogado, o juiz ou promotor, o senhor aí que está assistindo a nossa aula na sua casa, tem curiosidade a respeito do direito, gosta de escutar sobre o direito, olha só o que o Miguel Reale fez. Ele colocou no Código Civil 2 artigos específicos para tratar sobre a prescrição. Então, tudo que é prescrição no Código Civil, de acordo com Miguel Reale, estão em quais artigos? No artigo 205 e 206. Professor, e os demais artigos do Código? Olha só, gente, que interessante. Todos os outros artigos do Código Civil, quando você ler algum artigo do Código, que não seja 205, 206, e que faça menção a algum prazo para exercer algum direito, meus amigos, esse prazo somente pode ser de decadência. Todos os prazos que estão previstos nos artigos do Código Civil, que não sejam, com exceção dos artigos 205 e do 206, são prazos de decadência. Olha como ficou mais fácil a vida do profissional do direito agora. Bastou encontrar um prazo no Código que não seja no artigo 205 e 206, somente pode ser prazo de decadência. Essa dica é valiosíssima para concurso, para exame de ordem. Quando você pega lá a prova, se a prova fizer menção ao número da lei, ao número do artigo, né, do Código Civil, você automaticamente já consegue identificar se é prescrição ou se é decadência. Professor, e se não fizer menção à letra da lei, não é mesmo, ao artigo, né, ao número do artigo, eu lhe dou uma outra dica. Prazo de decadência, ele aparece no Código Civil em dias, meses, ano e dia e em anos. E os prazos de prescrição? Prescrição não. Prescrição no Código Civil somente está prevista em anos. Quando a gente pega o artigo 205 e o artigo 206, nós temos lá os prazos de 1, 2, 3, 4, 5 anos e depois o prazo geral de 10 anos, que é o artigo 205. Então, 206 traz os prazos especiais de prescrição, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e o artigo 205 traz o prazo geral de prescrição, 10 anos. E a decadência, professor? A decadência também tem prazos em anos, mas somente a decadência tem prazos em dias, meses, ano e dia. Qual é a dica, então, excepcional para exame de ordem para concurso? Se na tua prova cair um prazo previsto em dias, meses ou ano e dia, esse prazo somente pode ser de decadência. Se o prazo for em anos, aí você tem que olhar outros elementos, a estrutura da prescrição e da decadência. É direito subjetivo patrimonial ou é direito potestativo? E dá a sua resposta. Ok, senhores? No próximo bloco, pergunte ao professor, responderemos as questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores.
Vamos agora, nesse segundo bloco, responder as perguntas que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Você também pode